Boa noite, paz seja convosco. Aí em sua casa, abra o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 18 a 20. Nos alegramos na presença de Deus nesta noite, nos alegramos com você, que a presença e o poder de Deus sejam manifestos desde agora, aí na sua casa, aonde você está, através desta live. Marcos capítulo 4, versículos 18 a 20. Esta palavra fala de 4 tipos de pessoas, e o semeador, a quem ela se refere, é aquele que semeia a palavra. Primeiro de pessoa, versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Verso 16, um segundo tipo. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos, são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raízes em si mesmos, antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Versículo 18, o terceiro tipo de pessoa. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E aqui o quarto tipo de pessoa no versículo 20. Aqueles outros que foram semeados em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 30 e a 60 e a 100 por um. Esses são o que dão frutos multiplicados. Oremos. Amado Deus, queremos ouvir a voz do Teu Espírito ao nosso coração. Edifica-nos, meu Deus, com Tua palavra, desafia a nossa vida, o nosso coração por meio dela, para a glória e honra do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, a palavra desta noite queremos falar a respeito de perseverança, perseverando a qualquer custo. Diga aí na sua casa: perseverarei a qualquer custo. Diga de novo: perseverarei a qualquer custo. A gente sempre fala e ouve alguns amigos, pastores falando, esta pessoa, ela é perseverante na sua fé. E de fato, o que o Senhor pede a nós é esta perseverança na nossa fé. A palavra diz que devemos perseverar a ponto de ir até a morte. Este é o nível de perseverança recomendado. E o que é perseverança? Nós estamos vivendo nesses dias um tempo de crise mundial. E nestes tempos há 3 coisas que se manifestam: a depressão, com enfermidades mentais, físicas e emocionais; a recessão, nós vemos que o mundo financeiro quebrou completamente, todo o mundo foi surpreendido de uma maneira terrível, com problemas financeiros, com recessão. E o terceiro, são pessoas se dando por vencidas, como que se diz, jogam a toalha. E isto, quando as pessoas se dão por vencidas, existem coisas que acontecem nas famílias e nos lares. Temos visto o grande
aumento do nível de violência doméstica, nível de divórcios e até de abuso infantil, porque as pessoas estão se dando por vencidas. E vejam que toda crise, ela revela a condição real do coração da pessoa. Toda crise revela a maldade que está dentro do coração de uma pessoa. Se você é maduro, você vai saber responder a uma crise. Temos visto ao longo de 40 anos de ministério que há uma grande deficiência no caráter de muitos cristãos e até de alguns líderes, que é a falta de perseverança. Começa e não termina. Começa casamento e não termina casamento. Começa negócio e não termina negócio. Dá palavra e não cumpre. Começa a servir na igreja e joga a toalha, abandona tudo. Uma falta total de perseverança na vida das pessoas tem sido a tônica da vida de muitos nos dias de hoje. E esta é a maior tentação que o diabo produz, uma das maiores que o diabo produz nos dias de hoje: levar a pessoa a desistir, trazer no coração das pessoas um sentimento de abandono, um sentimento de desistência. Deus, no entanto, está nos revelando neste tempo os remanescentes. Quem são eles? São aqueles que decidem prosseguir a qualquer custo. Este é o tipo de crente, é o tipo de cristão que Deus está forjando para os dias de hoje. Um cristão remanescente, aquele que decide em sua vida, em seu coração, prosseguir a qualquer custo, até as últimas consequências, até o final. Muitos, nos dias de hoje, estão inseguros da sua fé e dizem: eu me vou abandonar a fé da igreja. Dentro de si estão arrazoando isto, pensando nestas coisas. E em uma crise, nós temos que ter cuidado especialmente com duas coisas. Primeiro, precisamos cuidar dos pensamentos. Segundo, precisamos cuidar com as palavras que nós proferimos, porque as palavras têm poder. Este é um tempo das pessoas estarem caindo como moscas quando recebem uma rajada de veneno. Está revelando os seus corações. A crise revelou a sua imaturidade e não sabem como responder a esta crise. Se Deus determina perseverar até a morte, que assim seja para nós. Perseverança até a morte, não nos intimidando diante da crise, não aflorando a imaturidade que porventura já se aloje dentro do coração. A palavra perseverança revela 3 significados. Primeiro, é a paciência. A paciência é um aguentar, e tem coragem de aguentar. Segundo, é a longanimidade. Terceiro, a perseverança é o suportar. Então, perseverança é a habilidade de suportar a pressão por muito tempo sem desanimar. Perseverança é a habilidade
de suportar a pressão por muito tempo sem desanimar. E talvez você diz: eu não trabalho sob pressão. Você já deve ter ouvido isso, ou quem sabe já falou: eu não trabalho sob pressão. Então eu só posso chegar a uma conclusão: se você não trabalha sob pressão, então você trabalha muito pouco. Me entende? Deus usa a pressão para revelar o nosso caráter. É quando alguém está pressionado é que seu caráter, o seu verdadeiro caráter é revelado. Então a perseverança é algo capaz de carregar a pressão, e não só carregar a pressão, mas carregar a pressão com calma. E isso é bonito até de dizer, né? Difícil quando você encontra perseverar em pressão, e pressão sem cara ruim, mas com alegria. Eu não trabalho sob pressão, você diz, desculpe, mas você está trabalhando pouco, porque a vida é inteiramente debaixo de pressão, o tempo todo aonde a gente está. Perseverar, então, é estar debaixo de pressão sem desanimar. É esta condição que Deus usa para revelar o seu caráter. Andar sob pressão é a maneira que Deus usa para revelar o seu caráter. Romanos capítulo 5, verso 3, diz: e não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Perseverar, e perseverar com cara boa, é exatamente isto: se gloriar nas tribulações, porque ela produz paciência. As tribulações produzem nas nossas vidas o caráter que Deus quer desenvolver em nós. Então, só posso chegar à conclusão que não perseverar é uma falha no caráter. Quantas vezes você, quem sabe, já caiu ao chão orando e intercedendo por algo e nada aconteceu, mas você não se deu por vencido, e Deus te deu a vitória em um momento ou outro. A perseverança é a habilidade de continuar prosseguindo a qualquer custo até o final. Não existe também uma perseverança passiva. A perseverança se move. Se recebe crítica, se move. Se atacam, se move. Se sem dinheiro, se move. Se doente, se move. Se em pandemia, se move. A perseverança vive em movimento. Ela não é estática, mas ela se move. Em qualquer circunstância, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, você se move, você vai para o ataque, você não se conforma, mas você guerreia, você luta, vai para o ataque. Einstein, por 99 vezes, fracassou até provar a lei que desejava provar. Romanos 15:4 diz: porquanto tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, esta palavra nos mostra que o nosso Deus é constante.
O nosso Deus é perseverante e Ele não desiste dos seus, Ele não desiste de você. E Ele é movido por constância e por perseverança, por isso não desiste da tua vida. A perseverança é também uma perseverança sem a vergonha. Você orou 8 vezes pela mudança de um filho, e você ora 10, e você ora 20, e você ora quanto for preciso, desprovido da vergonha de ter ouvido 19 vezes o não. É isto que precisa, uma perseverança sem o sentimento de vergonha, para ser curado, perseverar, sem sentimento de vergonha, para evangelizar, para ganhar almas, para avançar, para conquistar, sem se dar por vencido na sua fé, mas sempre entendendo e recebendo isto, que Deus está levantando um remanescente que não desiste, jamais, nunca desiste, porque a sua fé, a sua esperança, a sua confiança estão no Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo que está vivo e assentado à direita de Deus e intercede por nós. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo se inclina no seu trono, e o que faz com que Jesus tenha interesse de se inclinar no seu trono, senão para contemplar a terra, e o que lhe interessa nesta terra é você, somos todos nós, e Ele, com constância, com perseverança, alcançará a sua vida e concederá a você o milagre proveniente do trono da sua graça. Oremos.